Olá YouTube, meu nome é Giordano Bruno, eu sou o Van Helsing e eu assisti Thor Ragnarok. He's a fighter. Here we go! I'm not a queen or a monster. Voltando com os pós-críticas sobre os filmes da Marvel, por sinal eu vou deixar aqui no card as minhas críticas às adaptações lançadas esse ano sobre Logan, Guardiões da Galáxia e Homem-Aranha de Volta ao Lar. Hoje vou falar sobre um filme que chegou sem muita pretensão, com um legado que não dizia muito ao seu favor, mas que acabou se provando um ótimo filme com um tom de comédia muito bem medido e com uma estética estilo anos 80 que puxa muito de Guardiões da Galáxia e que está diretamente ligado ao seu universo cósmico. Eu estou obviamente falando de Thor Ragnarok, lançado este ano, 2017, produzido pela Marvel Studios e dirigido por Taika Waititi, que também interpreta um personagem muito interessante, que é uma junção de outros dois, que seria o Krog. Nesse vídeo eu não vou tratar especificamente só sobre o filme Thor Ragnarok, principalmente porque ele, como vários outros filmes da Marvel, tem uma história relativamente simples. Nesse vídeo eu vou tentar trazer também uma comparação sobre esse filme que foi bem acertado por parte da Marvel, em comparação com os outros dois filmes que vieram antes dele compondo essa trilogia. Então, bora lá! Primeiro falando sobre o primeiro filme, Thor, que foi lançado por volta de 2011 e que eu não considerei um filme tão bom. Eu acho que vocês não vão discordar muito de mim. Eu, particularmente, considero um dos filmes mais fracos da Marvel Studios, juntamente com Homem de Ferro 3, que não apresentou muito do que o personagem realmente é. Serviu muito mais para ser um filme de introdução para os Vingadores, já que não desenvolve bem uma aventura, não desenvolve bem um romance e não desenvolve bem uma curva dramática. O máximo que fez foi expandir para o universo cósmico, que acabou desenvolvendo também os Guardiões da Galáxia. Depois vem Thor, o Mundo Sombrio, que em determinado momento tentou desenvolver algo um pouco mais denso, com todo o background sobre Asgard e a guerra com os Elfos Negros, mas que acabou não dando muito certo, não pegou o suficiente dos quadrinhos para valer a pena ser uma história contada de forma tão densa, e que no final das contas só desenvolveu ainda mais o personagem do Loki e muito menos o do Thor, que já estava se consolidando bem em Vingadores. Além de, claro, desenvolver aquele romance ridículo com a Natalie Portman. Mas nesse ponto eu acredito que eles perceberam que não era cabível desenvolver um filme do Thor que fosse muito mais infantil e um que fosse muito mais adulto. Eu acho que eles entenderam que o público da Marvel é uma mescla muito mais em questão de adolescência. Então, esse filme ele se tornou algo muito mais bem acertado por conta dos elementos que eles utilizaram, que já estava sendo utilizado em outros filmes, como eu venho citando Guardiões da Galáxia. Porque o que é explorado em Thor Ragnarok é muito mais uma estética anos 80, que evoca muito também dos quadrinhos do Thor dessa época, e principalmente de um tom de comédia que a gente ainda não tinha visto no personagem e que era algo até que óbvio para explorar nele. E que eu acredito que foi exatamente o que tornou esse filme algo tão, vamos dizer, genial. Para mim, a grande motivação desse filme, ele ter uma curva de comédia tão bem medida, é o fato de que eles entenderam que o Thor é um personagem extremamente poderoso. Então, pouquíssimas vezes, só quando ele vai enfrentar um ser que é de um poder equivalente ao dele, ou seja, um ser que realmente pode representar uma ameaça a Asgard, que ele vai se sentir incomodado ou amedrontado com isso. E pouquíssimas vezes isso acontece porque o Thor, mesmo nos quadrinhos, é um personagem, de certa forma, arrogante e convencido. E nesse filme eles tentaram não passar uma visão de um ser arrogante e convencido, mas sim de um cara que ele é confiante e que ele usa do seu humor para demonstrar essa confiança. Porque já no início do filme ele não demonstra que está exatamente
com medo do que vai acontecer. Ele sabe que vai se livrar e ele sabe que vai vencer o seu inimigo, independente das adversidades. O interessante é ver a reação dele perante essas adversidades, porque muitas ele não está esperando o que vai acontecer, mesmo sabendo que no final ele vai vencer. No final das contas, o Ragnarok, estou colocando entre aspas, porque aquele não é o Ragnarok de nenhuma maneira representado, nem na mitologia nórdica ou nos quadrinhos. Ele está muito mais para um pano de fundo da história, que é usado muito mais para desenvolver a comédia e também para desenvolver adaptações de histórias como Planeta Hulk, como um pouco do Ragnarok dos quadrinhos, mas principalmente um teor mais de introdução à Guerra Infinita, que vai ser lançado ano que vem. E o interessante disso é o fato de que nesse filme eles estão buscando desenvolver uma vilã que realmente seja imponente, que é a Hela. Ela realmente é imponente, ela desenvolve muito bem o background do passado de Asgard com relação a ter sido uma potência armamentista, de certa forma. Desenvolve também algumas pequenas complexidades do Thor que não são realmente exploradas no filme, mas que estão lá para você ainda assim se identificar com o personagem. E principalmente o fato de que, nesse caso, o Ragnarok ele pode sim significar a destruição de Asgard, mas não é o fim, não é o alvorecer dos deuses como deveria ser. É apenas uma construção para que o Thor ele possa se tornar um personagem ainda mais, digamos, complexo e interessante, porque nesse caso ele tem mais responsabilidades do que tinha antes, e a gente percebe a responsabilidade se construindo a partir da curva que deixa de ser muito mais comédia e passa a ser um pouco mais dramático, mas que não o suficiente para destoar muito do filme. Talvez o ponto que torne a história mais divertida seja por colocar os dois personagens mais poderosos dos Vingadores contracenando de forma que parece muito natural. O Hulk e o Thor são os dois personagens mais poderosos daquela equipe, e normalmente a gente só vê a dinâmica entre o Capitão América e o Homem de Ferro. A questão é que a gente não viu muito de como é a dinâmica entre Thor e Hulk. A questão é que isso não foi muito explorado dentro dos filmes dos Vingadores, porque também não teria como. E nesse filme eles puderam desenvolver algo que eu acho muito acertado, que é colocar o Hulk como um coadjuvante. Ele é muito mais interessante como um coadjuvante, que pode desenvolver talvez uma complexidade, mesmo que pouca, mas que é suficiente para o seu papel de coadjuvante, do que para um protagonista de filme. Porque todos os filmes que tentaram desenvolver uma complexidade do Hulk não deu muito certo, porque ele realmente não é um personagem muito complexo. E dentro desse filme ele se encaixa muito bem, porque é a força bruta pura e o poder puro encarnados, tentando deter uma vilã que, de certa forma, é os dois tentando, ainda assim, dominar Asgard. Além do que, é claro, alguns personagens como Loki e a Valkyria estão muito bem. Eles são ótimos artifícios de roteiro para desenvolver um background com relação ao Thor, com relação à Hela, com relação também à relação do Thor e do Loki sempre estarem o irmão que confia, o irmão que trai, o irmão que volta a dar uma outra chance e o irmão que volta a trair de novo. Além do que, claro, eu não poderia ficar sem citar as ótimas atuações de Cate Blanchett. Tá incrível como ela é imponente, ela é impiedosa, ela é de certa forma até charmosa em seu empoderamento. E o Chris Hemsworth é o nosso Thor, da mesma forma que Robert Downey Jr. é o nosso Homem de Ferro, ele é o nosso Thor. Encarnou muito bem o personagem, mesmo com alguns roteiros não sendo muito bons, e tentou ao máximo dar a sua curva dramática e está muito bem com a sua comédia desenvolvida nesse filme. Em questões gerais, Thor Ragnarok é um filme que tem uma comédia muito bem medida, uma estética estilo anos 80 que constrói muito bem um contexto galáctico que já havia sido estabelecido a partir de Guardiões da Galáxia, e desenvolve um vilão que é imponente, que é impiedoso e que de certa forma até te causa medo, mas que no final você sabe que o herói vai vencer. O importante é como ele vai fazer isso e de que forma ele pode acabar se fudendo no meio do caminho. Na minha opinião, ele ganha 4,5 no meu quesito, porque
desenvolve muito bem a comédia, a história e o enredo. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu estou tentando voltar com uma frequência maior no canal, estou postando também uma série de gameplays, que o último episódio saiu na quinta. Então, por favor, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem nas redes sociais, me sigam nas redes sociais, estou sempre presente no Twitter, estou tentando postar ainda mais no Instagram. E valeu, falou e até mais. Eu adoro essas intros.